E então depois vem o absurdo dos absurdos, que é o acordo ortográfico, o tal acordo, que é uma coisa meio louca, que ninguém mais fez, já agora, ninguém mais fez um acordo para unir variantes de uma mesma língua. Ninguém mais fez. Podem dizer, não, nós éramos a única língua, como se diz, a única língua que tinha que ter duas atas no final das reuniões. Porquê que tinha que ter duas atas? Não se percebe. É que mesmo tendo duas atas, há termos numa ata e noutra que são completamente diferentes. Não é a grafia, é os termos, é o léxico, são as próprias palavras, é o vocabulário, é tudo. Entre Portugal e Brasil há, desde há muito tempo, duas variantes clarissimamente demarcadas do português. Há o português europeu, aliás reconhecido mesmo por aqueles que fizeram o acordo. Há um português europeu, que é o português de Portugal. Há um português americano, que é o português do Brasil. E há o português africano, e haverá um português oriental, e havia o diabo. Há vários portugueses aqui. E o problema é não encarar isto como uma coisa natural e dizer, ai, há tantos portugueses, ainda por cima o Brasil é gigantesco, vai-nos mais tarde engolir. O português de Portugal vai ser uma coisa subsidiária, como se fosse ali uma espécie de pequenina estação por debaixo dos brasileiros, então vamos fingir que somos iguais aos brasileiros e vamos alterar a grafia para poder escrever mais ou menos como eles escrevem. Azar. É que esse mais ou menos não foi nem mais nem menos. As alterações foram tais que nós criámos palavras que os brasileiros nunca criaram, criámos divisões que não existiam. Criámos um problema que não era de todo interessante para ninguém estava preocupado com isso, a não ser meia dúzia de doidos, que alguns, confesso, doidos com bastante mérito, porque estiveram envolvidos nisto, pessoas com uma craveira cultural, com uma craveira académica elevada. E o problema é, às vezes pode ser doido mesmo assim. E o problema é que esta gente tinha a paranoia de fazer uma união, uma espécie de grande união colonial do português, que era todo escrito da mesma maneira. Só faltava dizer que devia ser todo falado da mesma maneira. Aliás, já eu ouvi em público criaturas defender que não, nós devíamos abrir mais as vogais. É pena, porque até os brasileiros fecham algumas. Portanto, eles dizem bebê. Não dizem bebê, como nós abrimos, e aí fecham a vogal. Então, vamos abrir ou vamos fechar? Ninguém sabe muito. Portanto, o problema maior aqui é, não seremos jamais iguais aos brasileiros a falar. É impossível. Aliás, os brasileiros teriam uma língua, se não tivesse sido o Marquês de Pombal a rachá-los e a proibi-los, inclusive, a matar alguns, teriam uma língua chamada brasílico. Ora, o Marquês de Pombal impôs-lhes à força, pela violência, o português. E eles tiveram que gramar o português. Com o prazo, com a morte do Marquês de Pombal, com a dissolução dos costumes, com essa tralha toda, o que aconteceu foi que, ao longo dos tempos, a língua brasileira, a língua portuguesa no Brasil, a variante brasileira do português, se foi mudando na coloração, nos termos, na escrita, e foi logo mandando algumas vogais, algumas consoantes para o lixo, na maior das calmas. Aliás, eles começaram a fazer isso em 1907. E só que começaram a fazer em 1907 ainda há medo e tal. Em 1911, o que é que aconteceu? Havia uma queda do regime, portanto, a monarquia caiu, implantou-se a República. E o que é que a República encontrou pela frente? 76,5% de analfabetos em Portugal. E o drama para a República era, nós queremos alfabetizar esta gente, mas esta escrita é muito complicada. Além do mais, tem muitas palavras herdadas do francês, escritas à francesa. Vamos limpar isto. E limparam. Mas deixaram muitos duplos L's, muitas coisas assim, muitos duplos M's. O tal gimnásio, que ainda se escrevia gimnásia. Mas é engraçado que nós alterámos uma coisa, que é a ginástica, mas mantivemos o pavilhão gimno-desportivo. Porquê? Porque esquecemos de pagar esse. Esquecemos. Não valeu um erro. Não pagaram aquele. Bom, e o grande problema aqui foi, havia analfabetos. Deixou de haver analfabetos com o tempo, felizmente. Nós, ao longo de toda a ditadura, ao longo, depois do princípio do 25 de Abril, até o momento em que o acordo é de facto aprovado, os analfabetos passaram de 76,5% para 11%. E no ano em que o acordo foi finalmente obrigatório pelo governo, não por lei, convém dizer, o acordo ortográfico de 1945 está em vigor por lei. Confirmem com quem quiserem, mas é verdade. O que está em vigor é uma coisa imposta por duas resoluções, uma do Conselho de Ministros e outra uma da Assembleia da República. Duas resoluções ratificadas por decreto da Assembleia da República, do Presidente da República. Só que há um problema. O Presidente da República não legisla. Não é um órgão legislativo. E, portanto, essa ratificação
não implica que se torne lei uma coisa que é apenas uma resolução. Mas isto é a parte legal, não interessa muito. O que interessa verdadeiramente é dizer que o nível de analfabetismo baixou para 5% nesse exato momento em que toda a função pública e o ensino estavam a começar a ser obrigados, porque estão subordinados ao governo e, de facto, havendo uma resolução do governo, toda a gente que está subordinada ao governo é obrigada a seguir aquela resolução, mas quem não está não é, e estava em 5%. Ora, o argumento para isto era o mesmo de 1911. As pessoas não percebem, as crianças coitadinhas não entendem estes P's e estes C's, esta coisa esquisita. As pessoas não entendem isto, como é que se explica a uma criança de 7 anos, como está no preâmbulo da lei, que umas palavras tenham um C e outras tenham um P que ainda por cima não se leem. Ora, o senhor que escreveu isto, além de provavelmente nunca ter sido professor na vida, porque qualquer professor primário sabe porquê, como é que se explica às crianças. Qualquer pessoa que tenha feito a primária em illo tempore sabe que era tão fácil explicar a qualquer criança, e mais, era fácil de ensinar e de aprender. Prova que não temos um país feito de imbecis e temos um país com pessoas que pensam e que escrevem e que têm o seu modus vivendi com algum conhecimento. Portanto, não estamos com os tais 76,5% de analfabetos, mas com menos de 5% hoje em dia. E, portanto, o argumento de que isto é para simplificar a escrita fazia sentido nos 76,5%, não faz sentido nos 5%. É idiota. E depois, o facto de, no momento em que havia duas variantes do português escrito, uma portuguesa e outra brasileira, mas variantes estáveis, onde não havia uma variação escrita para nenhuma palavra, excetuando aquelas por razões fonéticas ou morfológicas, como o ouro ou o oiro, que se dizem e escrevem de maneira diferente, porque são assim, derivaram, e não são variantes ortográficas da mesma palavra, é falso, exceto essas. Todas as outras só tinham uma forma de escrever. Neste momento temos dúzias. Quem for consultar aqueles miseráveis vocabulários, é bom que consultem, por amor de Deus, ao menos consultem os vocabulários oficiais, porque esses são de bradar aos céus. Eu acho que ninguém, no seu perfeito juízo, faria uma coisa daquelas tão mal feita, tão mal escrita, tão mal cotejada, porque num lado está com P, no outro lado já está sem P, no outro lado não sei o quê, num sítio diz que é legal e no outro já não é legal. E depois aquilo é tudo copiado uns dos outros. E pior, há um vocabulário ortográfico comum, com certeza. Estão lá um vocabulário para cada país. Um para cada país. E depois é engraçado, porque no do Brasil tem palavras que não tem no Portugal. No de Portugal tem palavras que não estão no Brasil. E por aí fora, se formos então a Angola ou Moçambique, que nem sequer assinaram, nem querem assinar, tem lá montes de coisas que eles provavelmente nem sabem que lá estão. O problema disto tudo é, quis-se criar há uma quimera nisto, vamos criar uma unidade. Esta unidade serviria para alguma coisa? Não, francamente. Porque a esmagadora maioria das línguas aceita as suas variantes, aceita o inglês, aceita o francês, aceita o espanhol. Tem variantes uma para cada país. Se formos aos corretores ortográficos do Word, quem usa o Word em qualquer computador, seja em Macintosh, seja em PC, vai perceber que vai lá aos corretores ortográficos e tem uma lista imensa. Imensa. Corretores para cada país, à frente, tal. O espanhol tem lá Spanish International Sort. Foi uma espécie de acordo ortográfico, entre aspas, que eles inventaram para criar um espanhol mais ou menos internacional. Mas ao lado tem o espanhol, o Castilian, o espanhol castelhano. Claro, que eles não brincam. Há o espanhol de Madrid, o espanhol ali de Espanha, e depois há os outros, lá do Peru, da Argentina e tal, cada um que se amém. E esses têm todos as suas variantes ortográficas, naturalmente, como tem o inglês do Reino Unido e como tem o inglês americano, que são diferentes e têm muitas palavras cuja escrita é não só ligeiramente diferente, mas bastante diferente. A contracorrente disto, isto é o futuro, ou seja, isto é um passo para a frente, a contracorrente disto nós voltamos ao passado, que é a língua portuguesa, em pouco tempo, seria provavelmente a única que teria uma única variante ortográfica ao lado de todas as outras línguas do mundo. Tirando o alemão, que também só se fala na Alemanha e na Áustria. Mas de resto, as outras línguas que têm duas variantes, até o quechua andino tem duas variantes, por amor de Deus. Isto é ridículo. Mas Cabo Verde, que adotou agora o crioulo cabo-verdiano como língua primeira, e deixou o português para as segundas núpcias, como é natural e é perfeitamente aceitável, está a pensar finalmente fixar as suas ortografias respeitando o modo de falar, respeitando a expressão de cada uma das ilhas. O que é extraordinário. Um país pequenino como é Cabo Verde, com várias ilhas, vai ter várias ortografias. E um espaço tão grande quanto é o espaço da língua portuguesa teria uma única ortografia. Isto é patético, no mínimo.
E, portanto, para além dos problemas legais, dos problemas disto não ter saído nada de bom para ninguém, porque os livros não circularam melhor, as escritas, por exemplo, o Público é o único jornal que tem um espaço no UOL brasileiro. Se clicarmos no UOL brasileiro, que é o maior motor de busca do Brasil, o maior espaço na internet do Brasil, o Público está lá. E está lá, apesar de manter a ortografia do Acordo 45. Os brasileiros incomodam-se com isso. Não querem saber para nada. Nós editámos, durante muito tempo, uma réplica das nossas revistas, do nosso Ipsor, compactado numa edição mais sumária, durante um tempo, com uma livraria de São Paulo, com uma tiragem ainda razoável, durante muito tempo, com a nossa grafia, com a nossa ortografia. Os brasileiros não se queixaram. Eu não me queixo quando leio livros brasileiros com ortografia brasileira. Queixo-me é quando são mudados cá para a ortografia portuguesa, e se queixo-me. Porque eu quero ler a ortografia brasileira como quero ler a ortografia angolana ou moçambicana, ou o que quer que seja. Ou seja, eu quero a diversidade, eu quero as variantes, eu quero perceber como é que cada um se exprime, fala, entende e sente. Não quero ter uma amálgama que, além de ser falsa, não presta para nada, não tem nenhum préstimo real. Ninguém ganhou rigorosamente nada com isso, exceto os que o fizeram e andaram para aí a ministrar cursos pelo país e a vender uns livrinhos, mas tirando isso, ninguém ganhou. Não nos adiantou nada, nem o Brasil, nem Portugal, nem as Áfricas. Ninguém ganhou com isto. E, portanto, é uma perda de tempo. De facto, é bom que, do ponto de vista da sociedade civil, haja pelo menos uma tentativa de aproximação ao conhecimento do que é isto na realidade. Mas, tiraram umas letras, isso não importa nada. Importa. Porque há um problema nas escolas, e é um problema difícil para os professores. É uma mesma palavra, sendo de uma família da palavra A, B ou C, esta tem C, aquela não tem C, aquela já tem e aquela já não tem. E depois se vamos explicar a uma criancinha porque é que estas palavras todas são da mesma família e derivam todas e têm uma união, é muito difícil explicar isto. É muito difícil. A criança aí é que não percebe mesmo. É? Bom, eu fiz um exercício, não vou contar aqui porque é patético, com a palavra leite e laticínio. E então, consultando todos os vocabulários, a coisa era patética. Eu escrevi isso numa crónica, diverti-me imenso a fazer, porque andei à procura durante que tempos da maneira como descreviam leite, laticínio, lactose, etc. Umas vezes tiravam o seno, outras vezes punham, depois no Brasil tiravam, depois não sei o quê. E dos vários vocabulários ortográficos tais, oficiais, que andam bem a dizer estes que são bons, tinham das várias maneiras. Portanto, ninguém se pode entender no meio deste caos. É impossível. Vamos tentar fazer uma coisa que é estabilizar uma ortografia, ou melhor, vamos voltar a ter uma ortografia, que é o que eu acho que é necessário, deixar destas loucuras de ter uma multigrafia, ou lá o que é, e pensar que o português europeu tem, de facto, uma personalidade que também tem a ver com o seu modo de escrita. Isto não é nenhuma posição retrógrada, virada ao passado. Pelo contrário, é uma posição que vem de pessoas que estão a par das mais novas tecnologias, que se mexem bem à vontade com computadores, que sabem isso tudo, mas recusam esse fingimento, esse disparate que vamos lá fingir que somos brasileiros, ou coisa. Os brasileiros riem-se. Porque há palavras que nós escrevemos agora neste português que nos impingiram, que os brasileiros também não entendem, porque não são válidas lá. O recepção, essas coisas todas, no Brasil ainda existe. E cá é o recessão, que a gente não sabe o que é. E, portanto, há esse tipo de coisas que nos levam a dizer, bom, há aqui um problema. E o problema é de tal modo complicado que mesmo pessoas que defendiam o acordo e andaram propagandeal dizem, há de facto aqui problemas, a gente um dia destes resolve. Só que um dia destes já lá vai, que foi em 1990 que foi escrito. O dia destes tarda. E também foi em 2011 que foi posto em prática. Também tarda. Lá vão 6 anos. Ainda não mexeram numa vírgula. Mas quando os apertam muito, dizem, não, isto não se mexe em nada. Bom, isto não se mexe em nada, e a própria Academia das Ciências quer mexer em algumas coisas, porque acha que há coisas ali patéticas. Se não se mexe em nada, se essa é a posição, então que vá tudo para o lixo. Ou seja, a única solução é, se é para não mexer em nada, fora. Se é nada, ou isto ou nada, nada. O nada é preferível sempre a ter uma coisa péssima. E não há o argumento de dizer que as criancinhas, coitadinhas, já aprenderam na escola, e agora o que será delas? Se lhe formos dizer que agora tem P outra vez, ou C, o que é que acontece às crianças? E eu para isso digo uma coisa muito simples. Se tivéssemos a dar às crianças um remédio que, pela saúde, se percebesse que fazia mal a prazo, que as intoxicava ou que as matava até a curto prazo, nós continuávamos a dar o remédio porque as crianças já estavam habituadas? Não parece. Retiraríamos o remédio, mandávamos o remédio para o lixo e mudávamos para outra coisa qualquer. E, portanto, aqui é uma espécie de remédio dado às crianças, é um remédio péssimo para o futuro.
Porque já basta ler testes que são feitos nas escolas, há coisas deploráveis, Deus meu. E não é só de crianças, de professores, as pessoas não se entendem com aquilo, simplesmente porque não é possível entender uma ortografia, entre aspas, que tem um número incrível de variantes ortográficas, tem um número incrível de facultatividades. Oh, meu amigo, você pode escrever assim ao assado, mas se por acaso você diz, por exemplo, excepto, se diz o P, escreva, mas se diz exceto, então tira o P. Calma, então, eu digo excepto, escrevo o P, e o meu vizinho do lado diz exceto e tira o P. E então, no mesmo prédio, do esquerdo para o direito, temos duas ortografias. É extraordinário. Portanto, este conceito não existe. Isto não é ortografia nenhuma, é uma aldrabice, como é óbvio. Já foi dito 1 milhão de vezes, mas por muito mais que se diga, as pessoas dizem, está bem, mas já está assim, temos que seguir. Eu acho que não é propriamente assim. Deveríamos fazer qualquer coisa, francamente, e não chega só a dizer que está mal. Chega a dizer, caros amigos, temos que pôr um final nisto, não com um ponto de vista retrógrado, mas com um ponto de vista avançado. O que nós devíamos conhecer, de facto, era e fixar em livros, e fixar em dicionários, e fixar online as variantes que existem em cada país, mas variantes fechadas, onde não se permitisse, como não se permitia no Brasil nem em Portugal, variantes para uma mesma palavra, mas que nós sabemos, aquela brasileira, esta portuguesa, aquela angolana, aquela moçambicana, aquela cabo-verdiana. Eu, sabendo isto, leio tudo, como leio espanhol, e sei que é espanhol, leio francês, sei que é francês, leio inglês, sei que é inglês, não tenho a mínima dúvida. Nós saltitamos de línguas para línguas, para a maior das calmas. Porquê é que não saltitamos de variantes para variantes? Não há nenhuma razão. É normalíssimo, toda a gente faz isso, crianças ou adultos, não custa nada. Sempre fizemos isso, aliás, ao longo da nossa vida. E alguém descobriu que afinal isso era um problema. E não era um problema, nunca foi um problema. E portanto a nossa realidade é, há uma farsa montada há muito tempo em torno disto. Farsa essa que, pelos vistos, até nem tem um número muito grande de defensores, mas tem um número bastante grande de pessoas que cruzam os braços. Isso é que é o grande problema. Ou seja, os defensores são poucos. Quem cruza os braços é muita gente. E diz, mas agora é melhor não fazer ondas. Eu, tal como no jornalismo cultural, acho que sim, que se deve fazer ondas. Deve-se agitar as ondas. E quando uma coisa está mal, muda-se. Mudaram do governo anterior para este governo uma série de leis, uma série de decretos. Porque, não, está mal, vamos mudar. Aliás, até o governo foi acusado, está a mudar imensas leis, agora querem mudar tudo. Só mudaram isto, não mudaram isto. Não mudaram uma das coisas mais estúpidas, jamais feitas, com a colaboração de vários partidos. Não mudaram porquê? Primeiro, porque os partidos são todos envolvidos nisto de alguma maneira. Depois, estão envolvidos e não sabem porquê. É outro problema maior. Que é, quando eles sabem, isso tudo bem. Mas quando não sabem porquê, é um problema. Porque a gente vai lá explicar, não, mas eu não quero ouvir. Como eu assisti, eu fui à Assembleia da República mais que uma vez nestas coisas e ouvi da parte de deputados dizer, mas não estamos aqui para discutir a linguística. Nós estamos aqui para discutir uma decisão política. Ok, então a decisão política é acabe-se com isso imediatamente. Se é só isso, se é simples, acabar. A decisão política é essa. Não há mais nada para discutir. Muito obrigado à Sociedade Portuguesa de Autores por este prémio. Não vos quero amassar mais. Obrigado pela vossa paciência.